Oi, Valério. Alô?
Bom dia, pessoal. Já demos uma tolerância aqui de 10 minutos, então nós podemos começar. Já tem 50% da turma. E eu tenho só 60 minutos para dar essa aula, que daqui a pouco ela vai acabar. Acabei de enxergar aqui agora. Seu plano atual do Teams oferece até 60 minutos por reunião. Então vamos acelerar. Podemos começar, sim. Vocês estão vendo a tela, então, né, pessoal? A nossa aula hoje. Vocês podem comentar a qualquer momento, tá? Então, é sobre investigação básica da infertilidade. Todos estão vendo a tela? Estão, né? Sim, professor. Ok. Então, primeiro vamos para o conceito do que é infertilidade. Então, por definição, então, é a ausência de concepção após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares, sem uso de nenhum método contraceptivo. E aí vale para qualquer coisa, condom, coito interrompido, camisinha, qualquer coisa que evite gravidez é um método anticoncepcional. Então, teria que estar pelo menos um ano sem nenhum tipo de método. Mas em casais jovens, tipo assim, casou agora 17, 18, 19 anos, normalmente a gente espera um período de até 2 anos para adaptação. Agora, existe outro problema que é a propedêutica. Quando que você deve investigar? Então, em casais jovens até 35 anos, você normalmente espera um ano para começar a investigação. Porque um ano não conseguiu ter gravidez, se começa a investigação. Em mulheres acima de 35 anos, você não precisa esperar um ano. Você pode, a partir de 6 meses que não consegue engravidar, você já pode iniciar a propedêutica. E mulheres com 40 anos que desejam engravidar, essa propedêutica já pode iniciar na primeira consulta, sem ter que esperar um ano para definir o quadro de esterilidade. Aqui tem outros conceitos. Então, existe o conceito de infertilidade primária, quando aquela mulher nunca engravidou. A secundária é aquela que já engravidou antes e não consegue engravidar de novo. Possivelmente, exemplo, laqueadura tubária. A mulher ligou, já teve 3 gestações, fez laqueadura, não consegue mais engravidar. É um tipo de infertilidade secundária. Ou então aquelas mulheres que conseguem engravidar, mas não levam a gestação a termo, seria abortamento de repetição. Fecundabilidade. Fecundabilidade é a probabilidade de acontecer uma gestação em um único ciclo menstrual. Então, é em torno de 20%. Se pegarem 100 mulheres no período fértil e terem relação naquele período fértil, apenas 20% vão conseguir engravidar. E dessas que conseguem engravidar, apenas 15% vai levar essa gestação até o final da gravidez, que seria a fecundidade. E o termo de estéreo é o termo que a gente usa para alguns dos parceiros que têm uma incapacidade total de conceber. No homem, seria a ausência de espermatozoide. Na mulher, a ausência de útero. Então, ela não conseguiria conceber. O subfértil já é aquele, tipo assim, já é o homem que tem pouco número de espermatozoides, mulheres que são anovulatórias crônicas. Aí seria a subfértil. Aqui, no mundo, existe uma estimativa de 40 a 80 milhões de casais que não conseguem engravidar. Essa epidemiologia, essa porcentagem é em torno de 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva. Então, essa 10 a 15% é no Brasil e é no mundo inteiro. O fator feminino, ele representa 35% isoladamente das causas. O homem entra com 30%, e às vezes são os dois que têm problema. Nesses casos, seria 20% dos casais, ambos têm problema.
E quando você investiga tudo e não acha causa, nem fator feminino, nem fator masculino, se vier sem etiologia, a gente chama disso de ESCA, esterilidade sem causa aparente. É 15% dos casos. Foi quem está aguardando mais aqui. Camila. Vamos entrar, Camila. Então tá. E então, chegamos aqui. Então agora vamos das causas femininas. Nós temos aqui os 40%. Professor, Oi? o slide não está passando. Não está passando? Não. Oi. Deixa eu ver aqui. Vocês estão em qual slide agora? No primeiro aqui ainda. Primeiro. Vamos ver. Acho que vou voltar para aquela. Nesse primeiro aqui, né? Se eu pular para esse segundo aqui, vocês. Agora foi. Ah, então tá. Eu estava em tela cheia aqui para mim, então eu vou desse jeito. Então, eu já passei para esse aqui, já passei para este aqui, já passei neste slide. Agora estamos neste. Está aparecendo para todo mundo, né? Sim. Então tá ok. Então, em relação à etiologia dos fatores femininos, nós temos que 40% é causa ovulatória. 40% dos problemas é de causa tubária e 10% causas uterinas. O fator ovulatório, o SOP, né, que é síndrome de ovários policísticos, ele representa quase que metade dos problemas de anovulação, é síndrome de ovário policístico. Aí, em outros casos, nós temos doenças como hiperprolactinemia, hiper ou hipotireoidismo, ou menos frequentes, as hiperplasia da suprarrenal, que daria uma anovulação crônica na mulher. Causas tubárias, que são uma das mais frequentes, seriam as aderências pélvicas, em decorrência de alguma cirurgia pélvica anterior, tipo, o paciente teve operou de apendicite supurada, por exemplo, endometriose, obstruções tubárias de causas inflamatórias, doenças inflamatórias pélvicas e, mais raro, uma ausência de trompa. Causas uterinas, aí nós teríamos causas anatômicas, presença de septo, mioma submucoso, não o mioma intramural, nem o mioma subseroso, mas o submucoso estaria mais associado à esterilidade. Em outras situações, traumas do útero, infecções prévias do útero, cirurgias prévias, tudo isso pode interferir em gravidez futura. Vamos ver onde eu vou passar aqui. Ah, tá. Ah, não, pulei aqui. Aí tem os casos masculinos. Então, seria o indivíduo, o homem que teria ausência ou diminuição do espermatozoide. Então, ele teria uma parada espermatogênica por alguma patologia. Ou então ele já nasce com alguma doença genética em que tem ausência ou diminuição das células germinativas, ou a própria destruição de células germinativas. Essa destruição seria em situações que teria que fazer alguma radioterapia, um CA de testículo, o cara tem que irradiar as bolsas escrotais e acaba que destrói as células germinativas. Anomalias obstrutivas, a mais comum dela é a cirúrgica, né, que é a vasectomia. A ausência congênita diferente é raro. E infecções adquiridas, né? Epididimite, orquite. A epididimite e orquite está mais associada à doença da cachumba. E a epididimite é mais a doenças inflamatórias provocadas por clamídia, né? Que faria obstruções também do epidídimo. Algumas outras disfunções anatômicas, né? Hipospádia, quer dizer, aí o orifício uretral sai no corpo perineal, no corpo do pênis, ou na parte anterior ou na parte posterior. Presença de varizes escrotais. As varizes escrotais, elas aumentam a temperatura da bolsa escrotal
e, consequentemente, aumenta a deformidade dos espermatozoides. Pacientes que têm ejaculação retrógrada, né? Ejacula para dentro da bexiga. E causas hormonais, por exemplo, pacientes que têm um traumatismo craniano, então pode afetar a produção do FSH, das gonadotrofinas e levar também a uma parada espermatogênica. Então, você sabe que a investigação também tem várias causas. Quando você vai normalmente investigar o casal, ou vai investigar a esterilidade, normalmente deve-se investigar o casal. Então, a primeira parte é o exame físico detalhado e investigar as principais causas de infertilidade. Então, vocês sabem da etiologia masculina representa quase metade, feminina quase metade. O principal exame tem que ser pedido para o homem é o espermograma. E na mulher você vai investigar a causa ovulatória e causa anatômica, já que são as duas grandes causas que provocam a esterilidade feminina. E quando que você vai investigar? Então, a investigação começa em mulheres já acima de 35 anos, naqueles que já citei antes, que tem 1 ano sem conseguir engravidar, mulheres que já têm antecedência de anovulação. Se ela chega para você na primeira consulta e fala que menstrua só 2 vezes no ano, você não vai esperar essa mulher demorar 1 ano para começar a investigação só para falar, ó, atendeu ao conceito de esterilidade. Você já sabe que ela não ovula, pronto, já começa a investigação. Pacientes que têm história de doença peritoneal, eu já falei, fez cirurgia de trompa, cirurgias ovarianas para retirar de cisto, já pode começar a investigação. Paciente que tem história clínica de endometriose, ou aqueles pacientes que já têm história de masculina já de subfertilidade. Tipo assim, o cara casou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nunca teve filho, mas a mulher com quem ele casou já até avó, já teve vários filhos. Então, praticamente é um cara que é o suspeito número 1 do problema. A anamnese, já comentei, né? O exame físico minucioso da mulher, do homem, se for necessário, avaliação seminal, e investigar, então, a cavidade uterina e a permeabilidade tubária, além de avaliar a ovulação. Então, em termos feminino, para a gente avaliar a ovulação, o que a gente vai pedir? Então, depende para qual critério você definiu, se é um SOP, se é hiperplastinemia, mas na dúvida, se a paciente é anovulatória, basicamente você vai pedir a cascata de exames hormonais para chegar a um diagnóstico. Então, a solicitação de FSH, LH estradiol, no 3º dia do ciclo, sempre a presença em pacientes que têm ciclos menstruais regulares, pedir a progesterona na segunda fase do ciclo, solicitar prolactina na primeira fase do ciclo, solicitar hormônios da tireoide, antimileriano. O antimileriano é para ele ter uma relação direta com a capacidade a capacidade ovulatória da mulher. Ele é um retrato de quantas células da granulosa, de folículos ovulatórios que a mulher tem. Quanto mais alto, mais folículos ovulatórios ela tem. Quanto mais baixo, menos folículos ovulatórios ela tem. Isso é importante avaliar em mulheres já acima de 35, 40 anos que querem entrar no ciclo de reprodução assistida. E tem outros exames aqui, 17-OH, sulfato de dihidroepiandrosterona. Todos esses aqui são importantes para avaliar a suprarrenal. A curva de temperatura basal é para saber se a paciente está ovulando ou não. Análise do muco cervical. É sempre importante a gente avaliar a mulher no período fértil para saber se no período fértil ela está produzindo muco ou não. Às vezes o muco não produz muco. Então, como é que o espermatozoide vai penetrar no período fértil? Se o muco é hostil ou ausência de muco. Então, isso é uma causa básica de esterilidade. E ultrassom transvaginal com contagem de folículos, para saber se, principalmente na primeira fase do ciclo, para saber o potencial ovulatório da mulher. Então, a gente sabe que a reserva ovariana em mulheres acima de 35 anos está diminuída em pelo menos 30%. E
Esse aqui é um ovário de uma mulher com menos de 35 anos e esse aqui com uma mulher acima dos 35 anos. Você vê que a reserva folicular diminui. Então, qualquer mulher que esteja pensando em engravidar acima dos 35 anos, sabe que o seu potencial de fertilidade cai em média 30%. Aqui você faz um ultrassom no terceiro dia do ciclo. Você pode ver aqui que à esquerda tem um ovário sem folículo. E basicamente, isso é uma mulher partindo já na pré-menopausa. Aqui já tem uma mulher com folículos em quantidade média, com 3 a 5 folículos. É uma reserva ovariana baixa, mas tem folículos. E aqui uma mulher com mais de 10 folículos nessa terceiro ou quarto dia do ciclo. Quer dizer, que ela tem um potencial ovulatório bom. Na investigação do fator tubário, quando você tem suspeita de que a mulher tem alguma obstrução tubária, ou não tem a suspeita, mas você vai investigar, o principal exame é a histerosalpingografia. Com a histerosalpingografia, se tiver alguma alterações, o próximo exame seria a videolaparoscopia com cromotubagem. Cromotubagem seria assim, durante o ato da videolaparoscopia, você faz um exame de histerosalpingografia. Como? O paciente já está em posição ginecológica, a pessoa já está lá com o laparoscópio na mão, investigando a cavidade pélvica, e um segundo auxiliar injeta um líquido que é o azul de metileno, através de uma seringa por dentro do colo uterino. E aí o cirurgião, com base na imagem que ele está vendo lá, ele vai ver se esse líquido azul de metileno está passando ou não a trompa e caindo na cavidade pélvica. Então, é um exame de histerosalpingografia direta, né? Então, ele já está vendo se o líquido está saindo ou não. E outro, para investigar fator tubário, seria a ultrassom transvaginal, principalmente naqueles casos que a paciente tem hidrosalping. Esse aqui é o exame de como que é feita a histerosalpingografia, né? A pessoa coloca um catéter dentro do canal endocervical e injeta um contraste. Assim que ele vai injetando, o radiologista vai fazendo várias imagens, até ele conseguir essa imagem aqui, que é a presença do contraste na cavidade pélvica. Se tem contraste na cavidade pélvica, significa que houve passagem do líquido para dentro da cavidade. Quer dizer, as tubas são permeáveis. Aqui uma outra imagem que a gente vê um útero septado. Injeta o líquido, o útero tem duas cavidades uterinas. É o útero de Delphi, o útero bicorno. Então você vê que as trompas estão saindo, estão pérdidas aqui lateralmente, mas ele tem esse fator aqui, que é um fator uterino. Aqui do lado direito, se enxergarem bem, vão ver que a trompa está cheia de vertículos. Essa aqui é uma patologia rara das trompas, mas você pode ver que no final o líquido ele entra na cavidade uterina, mas ele não consegue sair das trompas, ele está preso aqui na parte terminal da trompa. Então existe uma salpingite que a gente chama de istmo-nodosa, que é comum às vezes em tuberculose. Aqui uma paciente também com investigação de esterilidade. A gente faz primeiro uma imagem radiológica simples da bacia e depois começa a injetar o líquido. Quando começa a injetar o líquido, você pode ver que há uma permeabilidade da cavidade uterina e já começa a ir pela trompa direita. E aqui a trompa esquerda também começa a ser já contrastada. Mas você pode ver que ao final do exame, o líquido preenche toda a cavidade uterina aqui, mas não consegue sair da trompa, fica presa nas trompas. Então, de um lado, ela tem uma obstrução, do lado esquerdo aqui, aliás, do lado direito, ela tem uma obstrução aqui no terço médio, a trompa ainda está fina, bem aqui, no terço médio, e aqui do lado direito, ela tem uma obstrução na parte terminal da trompa, já ali pelas trompas. Então, possivelmente, é um processo infeccioso que ela adquiriu. Então, esse aqui
gente chama... Aí no final o radiologista vai colocar prova de Cote negativa. Quer dizer, prova de Cote negativa significa que ao final do exame não tem líquido na cavidade peritoneal. Se não tem líquido, existe uma obstrução tubária bilateral. Vamos supor que você vê um caso desse aqui. Aí o próximo passo você vai investigar, falar, aqui existe uma obstrução tubária. Qual que é a causa? Aí a segunda parte da investigação é fazer uma videolaparoscopia. Aqui do lado esquerdo, ao alto, a gente vai ver que tem uma... Foi feita a cromotubagem. Aí vocês podem ver aqui que do lado esquerdo tem uma presença de um azul aqui na trompa. E esse líquido não conseguiu ultrapassar e cair na cavidade. Aqui está o útero. Vocês estão conseguindo enxergar a seta que eu estou apontando aqui na televisão? Aqui na tela? Alguém responde? Câmbio? Sim, professor. A seta aparece, né? Ou não? Sim, aparece. Aparece. Então aqui nós temos o útero, aqui a trompa. Alguém injetou líquido do jeito que eu falei para vocês e o cirurgião está aqui com a imagem na frente dele. Aí o segundo auxiliar está injetando o líquido está passando aqui pelas trompas, ela chega aqui, quando chega aqui ela não cai na cavidade pélvica, ela tem uma obstrução final aqui dessa trompa. Aqui teve um caso de um útero cheio de aderências pélvicas, então possivelmente aderências devido a um processo pós-operatório ou por endometriose ou uma doença inflamatória pélvica. Aí falta investigar a causa. Aqui bem embaixo à esquerda, nós temos uma presença de um endometrioma do ovário. Esse líquido preto que é chocolatado é uma cápsula que já foi rompida aqui durante o exame, durante a cirurgia, para mostrar que tinha um líquido achocolatado, que é a presença de endometriose. E você pode ver aqui que no fundo de saco aqui, ó, toda aqui existem essas aderências. Aqui está o intestino que está aderido à parede posterior do útero. E aqui, basicamente, a trompa que está bloqueada aqui por todo esse processo endometriótico. Na investigação do fator uterino, para ver uma causa uterina, a própria histosalpingografia já vai ver, né, durante o exame, se tiver a presença de sinéquias uterinas, se tiver a presença de miomas submucosos, já vai aparecer. O outro exame é a videolaparoscopia com cromotubagem, ultrassom intravaginal, e identificada alguma outra lesão dentro da cavidade uterina, o próximo passo seria a esteroscopia. Ou, às vezes, o auxílio da ressonância pélvica para a identificação de vários miomas, submucosos, intramurais, para fazer planejamento de algum tipo de cirurgia. Não, ainda tem ainda mais o fator cervical, que é aquilo que eu já citei para vocês, que seria a ausência de muco cervical ou presença de malformações. Então, basicamente, a investigação do fator cervical é você fazer o exame especular. Então, se você tem que fazer e investigar a mulher, procure fazer próximo do período fértil. Então, aí você vai identificar a presença de malformações, presença de pólipos endocervicais, lesões neoplásicas, maligna do colo, cervicites. Esse teste pós-coito aqui, basicamente, a gente não usa, mas seria assim, o paciente ter relação em casa, no período fértil, e vai no ginecologista para ele colher o exame do muco cervical e, no microscópio, ver se tem a presença do muco presença de espermatozoide naquele muco. Se eles estão vivos ou se estão mortos. Esse é o teste que chama de Siemens-Hanger. Na investigação do fator masculino, quer dizer, além da anamnese, né, que você vai investigar quantos filhos já tem, se não tem hábito sexual, a média de relações sexuais, que ainda não falei, então, a média da relação sexual, para fins de paternidade, teria que ter uma média de pelo menos 2 relações por semana. Esse é o que a gente chama que é a média para poder falar que teve 1 ano de relações sexuais e não conseguiu engravidar. E ver se ele tem histórias anteriores de paternidade. Se não tem, ele fala, tem um filho, mas nunca viu, então isso não é paternidade.
Então, o principal exame que a gente pede para o homem é o espermograma. Então, na avaliação do espermograma, tem esses critérios que você tem que avaliar. O volume do sêmen tem que ser acima de 1,5 ml. A concentração de sêmen seria em torno de 15 bilhões por ml. No ejaculado, quer dizer, no total, tem que ter pelo menos acima de 39 milhões. E a motilidade tem que ser acima de 32%. Somando todos os espermatozoides, tem que ter uma motilidade progressiva de 32%. Não é aqueles que ficam girando em torno de si. Esse aí é o que fica girando em torno de si, não é motilidade. Tem que estar girando, movimentando, sempre apontando para algum lugar, passando pela lâmina. A morfologia, eles chamam aqui morfologia de Kruger, que é uma morfologia mais criteriosa, onde avalia tudo, tem que ter 4% de espermatozoide morfologia normal. E a vitalidade, acima de 58% dos espermatozoides tem que estar vivo naquela amostra. E menos de 1 milhão de leucócitos por ml. Normalmente, se vier o primeiro exame alterado, o segundo exame você vai pedir em torno de 30 dias de espaçamento entre um exame e outro. Por que isso? Porque, tipo assim, qualquer febre que o cara tenha, se o cara tem uma febre aqui hoje, 39 graus, 40 graus, por alguma doença viral ou qualquer outra coisa, aquela febre vai alterar a produção de espermatozoide na data de hoje e nessa produção, por pelo menos 3, 4 dias. Se o cara colhe esse exame daqui a um mês, vai refletir no exame daqui a um mês. Como que vai estar? Vai estar ruim o exame dele. Então, por isso que é importante você repetir sempre o segundo exame, se tiver alterado, um mês depois. O cara não vai ficar febre 40 dias. Esse aqui que é um exame, a câmara de Macker, que a gente fala que é uma câmara onde você faz a variação do espermatozoide. É uma câmara que já tem uns quadrados. Ali você já faz a contagem, já vê a movimentação do espermatozoide, já vê a morfologia do espermatozoide. Aí avalia se tem pouco, se é pouco móvel, se tem alterações na forma. Você vê aqui que na Teratus espermia, você vê aqui que tem espermatozoide que tem 2 cabeças, espermatozoide que tem 2 rabos, e aí tem vários tipos. Tem só meia cabeça, cabeça fusiforme, macrocéfalo, microcéfalo, tem de tudo. Então, normalmente, é o biólogo que vai estabelecer esses critérios. O cara que faz só esse tipo de exame. Então, na propedêutica ainda do fator masculino, quer dizer, além do espermograma, você pode investigar a parte hormonal dele, tal qual faz na mulher. Se tem suspeita de infecção também, pede na espermocultura. E a dosagem de exames hormonais, FSH, LH, testosterona. Quando a pessoa não encontra nenhum tipo de... Se existe azoospermia, é importante saber se ele tem espermatozoide no testículo. Aí é importante a biópsia testicular para saber se ele tem ou não. E se encontrar, normalmente você tem que congelar aquele espermatozoide. Normalmente faz isso já sabendo que se encontrar espermatozoide tem que congelar, porque o cara não vai querer fazer de novo uma outra biópsia só para colher para fazer a reprodução. E se achar espermatozoide, já colhe e já congela para futuros programas de fertilização. E esses exames aqui é ultrassom da bolsa escrotal para saber se tem varicocele ou não, se tem suspeita de obstrução, fazer a deferentografia. E se o cara não consegue engravidar, tem histórias de malformações na família, o exame de cariótipo também é importante. E o que a gente vai fazer? Como que é o tipo de tratamento? Eu vou ter que dar uma acelerada, porque daqui a pouco pode acabar a nossa hora. Então, a terapêutica, basicamente, se concentra em 2 métodos. Ou você vai fazer baixa... quer dizer, o tratamento está direcionado para qual é a causa do que você achou, né? Você não vai iniciar, passar remédio para a ovulação de uma mulher se você não sabe se a causa dela é a ovulação. Então, você vai direcionar o tratamento para a causa básica. Primeiro investigou, definiu qual que é a causa, aí você vai
direcionar o tratamento para aquele tipo de causa. Mas, a princípio, assim, a gente vai ter métodos de baixa complexidade e de alta complexidade. Métodos de baixa complexidade seriam os casos de que a gente chama de coito programado. Coito programado seria assim, saber exatamente quando que a mulher ovula e programar o coito para o período que ela está ovulando. Que pode ser com ou sem indução da ovulação. Então, naquela mulher que não ovula, lógico, você vai induzir a ovulação. E naquelas que ovulam, você pode fazer isso sem. E esse é baixa complexidade, ou inseminação intrauterina. Então, a inseminação intrauterina você seria, naqueles casos que o cara teria, que você programa, ao invés de ter relação naquele período, você colhe o espermatozoide, faz um preparo antes e injeta no período ovulatório. Agora, os métodos de alta complexidade seria assim, a fertilização in vitro, que seria o FIV, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é o ICS, ou transferência de embriões. Então, esses são os de alta complexidade, logicamente os mais caros. Então, vamos para o mais barato, que seria indução da ovulação. Então, aquela mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tem a anuvuladora crônica, então vocês vão tratar com o que você dispõe na mão, que seriam os indutores da ovulação, que nós temos no mercado, o citrato de clomifeno, o letrozol e as gonatrofinas em ordem crescente de valores monetários. Mais barato se trata como inferno, PB letrozol, preço mais caro, gonadotrofinas. Então, são métodos engrandecentes, se começa com um, se não deu certo, passa para o outro, até chegar às gonadotrofinas. O que se trata do clomifeno é? De que maneira que ele age? Ele é um SERM, ele é um antiestrogênico. Ele falou, mas se é antiestrogênico, como é que, igual o tamoxifen, igual o letrozol, como é que você vai dar um antiestrogênico? É assim que é. Você dá o citrato como inferno, ele ocupa os receptores de estrogênio no ovário. Quando ele ocupa, então vai ter poucos receptores. Significa o quê? Se está todos ocupados, o hipotálamo vai entender que o quê? Que não tem estrogênio circulando. Se não tem estrogênio circulando, o que vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o hipotálamo aumentar o GNRH. O GNRH vai estimular a hipófise a produzir mais FSH. E o que o FSH vai lá no ovário e aumenta a captação de folículos ovulatórios. Então, esse é o mecanismo básico. É enganar o hipotálamo, que tem pouco estrogênio na circulação, aí ele faz o trabalho dele, né? Induz a produção de GNRH, que induz a hipófise, que aumenta a FSH, que aumenta a produção de folículos ovulatórios. A indução com letrozol é a mesma coisa, é a mesma opção. E normalmente, tanto o citrato de clomifeno como o letrozol inicia-se entre o segundo ou terceiro dia do ciclo, até o quinto, sexto dia do ciclo, e você vai acompanhando esses medicamentos e fazendo ultrassom seriado para ver o crescimento folicular. Quando aquele folículo atingir uma média de 18, 19 milímetros, aí é a fase de você dar eles chamam de coito programado, né? Aí você faz o HCG, que é uma gonatrofina coriônica, que tem o mesmo papel do LH. E a gonatrofina, vocês sabem, na aula que a gente deu de ciclo menstrual, ele tem o mesmo papel do LH. Então, você faz o pico ovulatório. Então, se o folículo atingiu 18 milímetros, por exemplo, vamos falar de diâmetro, então, pelo ultrassom seriado que você está acompanhando, ele está em nível bom, você faz o HCG, em 36 horas aquela mulher, 36 a 42 horas, aquela mulher estaria ovulando. Aí você tem duas opções, ou faz a inseminação artificial, quer dizer, colhe o espermatozoide do cara e injeta dentro da cavidade uterina, ou você programa o coito, ou faz aí duas coisas. Aí, as gonadotrofinas, então, é indicada, então, quando houver falha das medicações anteriores, a gente usa o FSH recombinante, ele é usado de maneira subcutânea. Toda vez que você usa, é mandatória a monitorização da ovulação por ultrassom intravaginal, a cada 2 ou 3 dias. Quer dizer, ao invés de você usar o letrozol, usar o clomifeno, você pode usar só a gonatrofina
de maneira diária ou a cada 2 dias, mas tem que fazer ultrassom. Por quê? Qual que é o risco? O risco é você fazer uma superovulação. Superovulação é um caso também de complicado, porque o ovário pode crescer e ficar do tamanho de um melão. Então, imagina um melão, um de cada lado daquele tamanho. Aí a mulher faz uma complicação muito importante que tem que ir para a UTI. Tá? Outra de baixa complexidade, então, é a inseminação intrauterina. E o que consiste essa inseminação? Muita gente confunde inseminação intrauterina com fertilização in vitro. Não tem nada a ver. A inseminação é a deposição de sêmen, que você vai processar ele, um sêmen que já está concentrado, né? Só tem o espermatozoide, você vai, através de uma cânula, você vai colocar dentro da cavidade uterina. Você só vai evitar esse trajeto do colo ali. Então, você já vai depositar lá dentro da cavidade uterina. E você vai, lógico, você vai colocar isso aí sincronizado com uma ovulação, em um ciclo natural ou estimulado. Você vai colocar só no período fértil da mulher. Essa inseminação é homóloga quando é o sêmen do próprio parceiro, ou heteróloga quando é sêmen de um doador. Para você fazer a inseminação, então, você é necessário que o quê? Então, é necessário que haja uma estimulação ovariana prévia. Você vai fazer inseminação em pessoas que não fazem a estimulação prévia. Então, tem que fazer uma estimulação prévia. Essa mulher tem que ter uma boa reserva ovariana, senão não vai responder. Tem que ter permeabilidade das trompas. Quer dizer, como é que você vai colocar o espermatozoide dentro da cavidade uterina, sabendo que as trompas estão obstruídas? Então, não funciona. Então, ela tem que ter permeabilidade tubária. Tem que ter uma boa qualidade de sêmen para poder se fazer a injeção. E a mulher tem que ter uma idade inferior a 36 anos. Qual que é o risco? Então, o risco da estimulação é só você ter uma hiperestimulação ovariana, que eu falei para vocês que seria superovulação. Em 20% dos casos de estimulação ovariana, você tem gravidez gemelar. E pode ter gravidez nas trompas, como qualquer outro método. E tem o risco de abortamento natural, que faz parte de um ciclo gravído. E sempre quando se faz inseminação, tem que ter esse aqui, o quinto setor, que seria o apoio da fase lútea. Quer dizer, como se houve um ciclo estimulado, sempre há necessidade de que você dê progesterona na segunda fase do ciclo. Os métodos de alta complexidade que a gente já citou, nós temos lá fertilização in vitro, que é o FIV, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é o ICS. A diferença entre esses dois aqui é o seguinte: a fertilização in vitro, como que é feito? Eu vou mostrar para vocês aqui. A fertilização in vitro, você usa grandes quantidades de medicações hormonais para conseguir grande quantidade de folículos ovulatórios no período. Então, você vai monitorando a mulher, você tem que ter pelo menos 10 a 12 folículos em cada ovário. E numa quantidade, como você está fazendo ultrassom seriado, então vai chegar um momento que aqueles folículos já estão todos eles acima de 16, 18 milímetros cirúrgico, onde é feito a anestesia da mulher, aí é feita através de ultrassom via vaginal e por punção. A punção você vai vendo, alguma agulha, você vai puncionando o folículo e aspirando. Dentro daquele líquido ovulatório que está aspirado, é encaminhado para o laboratório, que eles vão fazer a identificação do ócito que está dentro daquele líquido que ele aspirou. Tem vezes que o cara aspira e não vem nada, ficou preso lá dentro do folículo. Então, na maioria das vezes, sai. Então, aspira todos aqueles folículos e aí eles vão ser identificados, vão para cada um cada um vai para a gente chama de uma câmara que ele vai crescer ali e aí e vai ser classificado, se é folículo 1A, 1B, 2A, 2B, de acordo com o grau de maturação que ele se encontra.
E de acordo com o grau de maturação, tem uns que vão ser escolhidos, outros vão ser descartados. E a partir do momento, até 48 horas que for escolhido, naquele mesmo momento, quer dizer, se forem escolhidos os melhores, você já coloca o espermatozoide que já deve ter sido, como se fala, feito uma coleta prévia, né? Naquele mesmo dia e feita a capacitação do espermatozoide, é colocado uma média de 50 a 100 mil quantidades de espermatozoide por folículo ovulatório. Aí você aguarda que vai seguindo por 48 horas e vai seguindo se há fecundação ou não. E após 48 horas é feito, aquele embrião é colocado dentro da cavidade uterina. Então, essa é a fertilização in vitro. O ICS, você não vai colocar o espermatozoide em volta, aqueles 100 mil espermatozoides em volta do folículo. Você vai escolher, dentro daqueles folículos, dentro daqueles espermatozoides, vai escolher um espermatozoide e colocar dentro de uma pipeta e vai injetar diretamente através do microscópio dentro do folículo ovulatório. Quem vai fazer a perfuração vai ser o biólogo, ele que vai ser o médico esterileuta. Ele que vai injetar o espermatozoide dentro do citoplasma do folículo para ocorrer a fecundação. Então, essa é uma maneira, que é o ICS. E a maneira depois também você vai acompanhar. Você pode fecundar vários óvulos desse jeito e acompanhar até 48 horas. Aqueles que cresceram, vingaram, vai ser introduzido dentro da cavidade uterina após 48 horas. A taxa de custo do FIV é X, a do ICS é 3X. Sendo que hoje, basicamente, o pessoal está preferindo fazer só ICS, que aí a taxa é maior de gravidez. E a transferência de embrião é quando é doação de embrião, né? Quer dizer, o embrião está lá congelado, ou então a própria mulher já congelou vários embriões, então ela vai cada ano lá e descongela um, pega o embrião e coloca dentro da cavidade uterina. Tá? Isso aí então, é a transferência de embrião, que pode ser dela mesmo ou pode ser de doador. Então é isso, pessoal. Vamos lá para as dúvidas. Vocês já saíram quase esterileuta daqui hoje. Alguém tem alguma dúvida ou já estão com fome para ir para almoçar? Professor, aqui em Cuiabá, Ah. qual que é a referência para fertilização? Aqui tem dois centros, né? Tem a Intro, tem lá a Life. A Intro ali perto do Shopping Goiabeira e um outro centro de reprodução que é a Life, que fica lá aquele edifício Work Tower do Santa Rosa. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Opa. Você já tem aula com vocês, né? Você já passou, né, Ana? Para todo mundo? Sim, passei. Então tá ok, pessoal. Conseguimos terminar dentro do prazo, até acelerei mais um pouquinho. Então já está todo mundo liberado para o almoço. Qualquer dúvida vocês podem mandar através da Ana ou pega meu contato. Se tiver alguma dúvida, pode mandar depois pelo WhatsApp. Tá ok? Ok, professor, muito obrigada pela aula. Até logo, então. Eu vou ligar agora. Obrigada, professor. Nada, então, pessoal. Bom final de semana, então.